Goiás novamente na liderança da Série B, mesmo que temporariamente. O Goiás venceu o Paysandu por 1 a 0 nesta tarde quente de sábado aqui em Goiânia e impôs o 10º jogo sem vitórias do Papão, que se mantém na lanterna da Série B e agoniza para o restante da temporada. O risco de rebaixamento do Papão é muito grande. Compensação, o Goiás conseguiu a vitória, saiu ali daquele marasmo de sequências sem vitórias, voltou a vencer diante de seu torcedor, teve gol de Juventude que veio do banco de reservas, inclusive, né, tirado de um rival aqui do estado, e recupera a primeira colocação. Vai agora secar os rivais, o adversário coxa, para ver como é que fica até o final dessa rodada. E é claro que eu vou explicar tudo o que rolou nessa partida pra vocês, passar tintim por tintim o que aconteceu, o que levou o Papão a mais uma derrota, a sexta em 10 jogos, o que levou o Goiás a essa vitória e passa muito pelo trabalho do Mancini, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que se reorganizam na parada médica. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, sem mais delongas. Escalações aqui na tela, e é como eu falei, né, o Paysandu num momento complicadíssimo. Lanterna da competição, 9 jogos sem vitórias, 4 pontos conquistados nos últimos 27 disputados. Uma situação complicadíssima. Papão que já chega a seu 3º técnico, se não me engano, né? Teve o Luizinho Lopes, depois Claudinei Oliveira, agora Márcio Fernandes à frente do Papão. E uma situação difícil, porque teve jogadores que saíram, alguns que chegaram, e o time tá desorganizado em seu elenco, desequilibrado. Falta uma administração de elenco para ajudar o Papão. Mas mesmo assim, veio a Goiânia para enfrentar o Goiás, trazendo o Matheus Nogueira no gol. E na escalação e tática, um 5-4-1, trazendo nas laterais o Brian Borges, o Edilson como lateral direito, o Brian Borges lateral esquerdo, e uma linha de 3 zagueiros formada pelo Thalisson, Maurício e Thiago Heleno. No meio de campo, 4 jogadores, o Rossi e o Galvez como os meias, os volantes Leandro Vilela e Anderson Leite. Já na frente, sozinho ali na frente, o Diogo Oliveira. Vindo a Goiânia para enfrentar o Goiás, que também não vem num bom momento. Goiás que mesmo tendo uma grande oscilação, com 2 vitórias nos últimos 10 jogos, o Goiás mesmo assim conseguiu se manter, né, no topo da tabela, brigando pela liderança. E o último jogo foi justamente esse, um jogo contra o líder, que no caso era o Curitiba. E nesse jogo, apesar do 0 a 0, o Goiás saiu perdendo, porque ao final do jogo teve uma discussão, uma briga generalizada, 3 jogadores expulsos, se não me engano inclusive para cada lado, e o Goiás foi muito prejudicado nisso, visto que o Anselmo Ramon, o seu jogador de referência, camisa 9, acabou expulso, então ficou suspenso. No total são 8 desfalques que o Goiás chegou para esse jogo. E talvez ele seja o mais sentido, mas eu vou falar de um desfalque que fez a diferença, tá? E não foi o Anselmo Ramon. O Goiás veio a campo com o Tadeu, o William Lepo e o Moraes nas laterais, o Messias e o Lucas Ribeiro como os zagueiros. No meio de campo veio uma linha de 3 formada pelo Juninho, Rodrigo Andrade e Rafael Gava. Na frente Jajá, Arthur Kaique, no lugar do Anselmo Ramon, e o Brian estreando como titular, né? Começando o jogo como titular. E agora eu vou falar sobre o desfalque que fez a maior diferença na minha opinião. E agora é uma opinião muito polêmica, talvez. E aí você fique à vontade para você discordar, você concordar, coloca aí nos comentários. O maior desfalque do Goiás, e esse desfalque para mim foi positivo, foi o Wellington Rato. Desde que o Wellington Rato chegou no Goiás, ele foi empurrado goela abaixo dos torcedores, sendo escalado no Goiás em todo jogo. Mesmo quando o Goiás não fazia uma escalação ou uma formação que privilegiasse o futebol do Wellington Rato. Nas suas melhores fases, o Wellington Rato era um jogador que caía pela direita e era um meia que tinha, digamos, a responsabilidade da armação dividida com outros jogadores. No Atlético Goianiense, por exemplo, ele dividia a armação com o Shailon, que era um jogador que caía também pelo lado direito e apoiava por ali. No São Paulo, onde ele foi bem em alguns momentos, ele dividia com vários jogadores. Ele era o Lucas, ou era o Rodrigo Nestor, ou outro jogador de meio de campo. Já no Goiás, o único jogador que poderia apoiá-lo nesse meio de campo seria o Rafael Gava, mas em muitos momentos ele esteve ou lesionado ou não era colocado a campo por opção técnica do próprio Wagner Mancini. Sendo assim, a responsabilidade caía muito em cima dele para a criação do Goiás.
Em resumo, com o Wellington Rato em campo, desde que ele foi contratado, o Goiás piorou. Na minha opinião, o Goiás piorou tecnicamente quando o Wellington Rato era empurrado na escalação, vamos dizer assim. Agora, nesse jogo, sem o Wellington Rato, ou seja, sem aquele jogador que seria a referência individual, o Goiás jogou de forma coletiva. O jogo começou e foi bem claro a estratégia do Márcio Fernandes. 5-4-1, jogar na defesa, jogar por uma bola. O Goiás, como jogava em casa, diante da sua torcida, com apoio da torcida, precisando do resultado, assim, o Paysandu também precisava, mas pensa, o Goiás está em casa. Então ele se lançou ao ataque e foi o time que tinha a posse de bola, ou seja, era o time que tinha que criar as jogadas. E isso vinha sendo um problema nas últimas partidas, e aí eu coloco muito, não na culpa no Wellington Rato, mas a culpa na escalação dele e o time jogar muito em função do que ele fazia. Como o time não jogou assim, o Goiás começou a ter uma certa triangulação, ter um certo toque de bola até interessante em alguns momentos. E eu vou explicar esses momentos. Por quê? No começo do primeiro tempo, até pelo menos aquela parada médica, o Goiás, apesar de ter a posse de bola, não era o time dominante. Quem dominava o jogo era o Paysandu. Mesmo jogando na defesa, mesmo às vezes estando sem a bola, o Paysandu tinha um contra-ataque eficiente e era um time que conseguia chegar com mais veemência ao campo ofensivo. Chegava e resolvia a jogada, finalizava, tentava um cruzamento, enfim, tentava resolver o jogo. Tanto é que teve um cruzamento que veio do lado esquerdo com um toque do Diogo Oliveira, não foi muito perigoso, mas foi uma jogada bem criada pelo lado esquerdo. Depois tivemos a jogada do Garcês, que fez um bom primeiro tempo inclusive, e fez uma jogada individual belíssima com uma finalização que caprichosamente pegou na trave. Se não me engano, até teve um pequeno desvio que evitou o gol, porque eu acredito que se não tivesse tido desvio, a bola provavelmente teria entrado naquela finalização. E o Paysandu seguiu assim, sendo pressionado pelo Goiás, mas recuperava a bola e tinha uma boa saída. O Paysandu jogava o jogo, não ficava só na retranca, ele era um time reativo. Só que beleza. Goiás também teve uma bola na trave, num escanteio cobrado pelo Gava, onde o Moraes, se não me engano, finalizou e a bola pegou na trave e na sequência o Matheus Nogueira fez uma bela defesa. E fomos para o intervalo médico, aquela paradinha de 30 minutos, de 30 segundos, acho que é 30 segundos, né, que ele tem ali, né, tem uns minutinhos ali que eles param para beber uma aguinha, porque o calor de Goiás tava insuportável. O calor aqui do nosso estado tá incrível. E nessa parada o jogo mudou completamente. Por quê? O Jajá não estava jogando bem. O lado esquerdo do Goiás não vinha bem. O Moraes e o Jajá não se encontravam muito bem. O Jajá fazendo um primeiro tempo lamentável, desaparecido. Quando pegava a bola, ele errava tudo que tentava. O Mancini teve a coragem de colocar o Wesley Garcia logo no primeiro tempo, ainda naquele momento ali de intervalo. E por opção técnica, não por lesão, nem por nada. E essa mudança fez toda a diferença. Além dela, o Mancini fez outra coisa muito interessante. Ele mudou o posicionamento do Rodrigo Andrade e do Juninho. Eles dois estavam invertidos no campo. O Juninho ficando um pouco mais recuado, o Rodrigo Andrade aparecendo mais perto da área. Quando houve a mudança, o Juninho ficou um pouco mais recuado, mais perto da entrada da área, e o Rodrigo Andrade ficou mais solto, apesar de também ficar um pouco mais atrás, mas ele ficou mais solto para poder buscar a segunda bola. Resultado, depois do intervalo, o Goiás foi bastante superior. Conseguiu até umas finalizações de fora da área, uma com o Juninho, outra com o Moraes, outra com o Rodrigo Andrade. Algumas finalizações com espaços deixados pelo Paysandu, principalmente pelo lado direito, por onde jogava muito bem o Brian e o William Lepo, que fizeram uma boa dupla por ali. Estavam vindo muito bem. O Goiás, depois da parada médica, melhorou muito. E o Paysandu sentiu essa entrada do Wesley, porque ele, do lado esquerdo, começou a dar uma dinâmica pro lado esquerdo. Ou seja, o Paysandu teria que se desdobrar para fazer a marcação dos dois lados. O Brian e o William Lepo de um lado, Moraes e Wesley do outro. E isso abria o time, dava espaços na frente da área, os jogadores que vinham de trás finalizavam. O Rodrigo Andrade, o Juninho, às vezes até mesmo o Arthur Kaique tentava aparecer pro jogo, apesar de ser o jogador com menor participação do lado do Goiás. O Paysandu ainda tinha algumas estocadas com o Garcês, que era o melhor jogador na partida, e o Rossi, que tentava ainda distribuir o jogo, né, do Paysandu, mas começou a sofrer por conta dessa pressão que o Goiás impôs ao final do primeiro tempo. Mas foi um bom primeiro tempo, bastante equilibrado de ambas as partes. O segundo tempo veio e aí mudou tudo. Por quê? O Paysandu
com o 0 a 0 do primeiro tempo, ele se predispôs a ficar extremamente recuado e perdeu aquela intensidade que tinha no contra-ataque com o Garcês ou com o Rossi. O próprio Rossi acabou sendo substituído ao decorrer da partida, né? Assim como o Garcês ao final ali do segundo tempo. Do lado do Goiás, teve apenas uma mudança técnica ali, que foi a saída do Arthur Kaique, que não fez nada realmente, para a entrada do Wellington. E depois, mais à frente um pouco, tivemos a entrada do Jean Carlos, ex-jogador do Atlético Goianiense, rival do Goiás. Entrou jovem, jogador jovem, também entrou no lugar do Brian pelo lado direito. O Brian, pelo visto, sentiu uma lesão. Importante falar em questão de lesão, que o Leandro Vilela, se não me engano, acho que foi o Leandro Vilela, posso estar enganado, tá? Ele sentiu uma lesão no final do primeiro tempo, acredito que foi ele, posso estar enganado, tá? Sentiu uma lesão e acabou sendo substituído ali no intervalo, né? Ou foi, aliás, foi o Anderson Leite, né? O Anderson Leite sentiu uma lesão e, pelo visto, uma lesão bem grave, ele estava até com o pé imobilizado ao final da partida, então desejamos melhoras, recuperação aí do jogador, né? E o Brian entrou saiu, né, também com uma lesão para a entrada do Jean Carlos. E no segundo tempo, o Goiás foi bem melhor. O Goiás foi muito melhor. Assim, tivemos um pênalti ali dado, um pênalti entre aspas, tá? Uma marcação de pênalti dada pelo juiz. Com certeza não vai ter nenhum torcedor do Paysandu aqui comentando que foi pênalti. Eu não acredito que vai ter alguém falando isso, porque não foi pênalti de forma nenhuma. A bola pega na lateral do corpo do jogador do Goiás quando ele estava caindo no chão, acho que era até o William Lepo. O juiz rapidamente reverteu a marcação, inclusive muita gente reclamando da arbitragem por conta disso, não pela marcação em si, mas pelo erro, né? Mas é pra isso que eu vejo que funciona o VAR. Porque o juiz, na velocidade do lance, ele pode ter visto ali rapidinho, ali, entendido que a bola tinha tocado na mão. E seria um erro grotesco, porque seria a mão de apoio se tivesse tocado. Mas aí o VAR rapidamente o chamou, rapidamente ele viu o erro e rapidamente ele consertou. Pra mim, isso é uma arbitragem que utiliza o VAR como uma maneira correta. Ele corrige um erro crasso, um erro grave, de maneira rápida e eficiente. Então não vejo ninguém aqui que vai reclamar disso, né? Eu não acredito. Se você tiver alguma reclamação disso aí, coloca aí nos comentários, tá? Claro, pode reclamar da arbitragem, porque foi um erro terrível, né? Pelo amor de Deus. Mas não da decisão, a decisão de não pênalti perfeita. Fora isso, o Paysandu não fez nada no segundo tempo. Nada. Não me lembro de uma defesa do Tadeu. E vamos lembrar, é um time que não vence há 9 jogos. Que vinha num primeiro tempo até legal, competindo com o segundo colocado da Série B. No segundo tempo ele abdicou de jogar. O empate pra ele estava de bom tamanho. E, cara, não dá pra ficar nesse futebol. O Paysandu não pode ficar nesse futebol nessa altura do campeonato, faltando 12, 11 rodadas pra terminar a Série B. É inadmissível. O torcedor do Paysandu não aceita esse tipo de posicionamento. Porque isso é meio que você entregar os pontos. Um ponto fora de casa contra o Goiás, apesar de não ser um mau resultado quando você analisa o jogo. Agora, se você analisar a tabela e o momento do Paysandu, é péssimo. O Paysandu tinha que vir pra ganhar. Só que o Goiás foi muito superior no segundo tempo. Ele propôs o jogo, usou muito os espaços deixados pro Paysandu, que mesmo na retranca deixava muitos espaços. Foram cruzamentos, finalizações. Matheus Nogueira fez muitas boas defesas, vinha sendo até o melhor jogador da partida, na minha opinião. O Brian sentiu, entrou o Jean Carlos, e aí, em uma das jogadas pelo lado direito, em mais uma situação onde o Paysandu mesmo retrancado dava espaços para a movimentação dos atacantes do Goiás, o Jean Carlos entra na área, e aí tem que lembrar também o posicionamento do Moraes nessa jogada, onde ele rouba a bola numa saída de bola do Paysandu, e também tem a movimentação do Wellington, que leva a marcação para a linha de fundo e deixa espaço pro Jean Carlos infiltrar na área, finalizar no canto direito do Matheus Nogueira, vencendo o goleiro, fazendo 1 a 0 para o Goiás, que era merecido. Se no primeiro tempo o Paysandu até merecia um placar melhor, até o intervalo médico pelo menos, no segundo tempo o Goiás mereceu aquele gol, porque era superior, tinha mais volume e queria o jogo, diferente do Paysandu, que já estava buscando segurar o empate fora de casa. E aí, com o gol feito, o Paysandu quase não teve forças pra tentar alguma coisa. O jogo já tava no final, inclusive, já ali na reta final, 30, 40 minutos, se não me engano. E aí, pouca coisa aconteceu depois daquilo, sabe? O Goiás também não fez tantos esforços pra buscar o ataque, mesmo porque o Wesley Garcia acabou sentindo uma lesão mais uma vez. Ele entrou no primeiro tempo, ele acabou sentindo alguma coisa ali, tava mancando ao final do jogo, ou seja, o Goiás tava praticamente com 1 a menos ao final do jogo. O Mancini tinha feito 3 mudanças, uma no primeiro tempo, da questão do Jajá, a saída do Arthur Kaique e a lesão do Brian. Então ele tinha feito 3 mudanças, não podia mudar mais, e o Goiás terminou dessa forma com o Wesley mancando. Mas
vencendo. E do lado do Paysandu ainda teve uma outra questão, que foi a expulsão do Thalisson, que claramente dá um safanão ali, um tapa, alguma coisa assim, no rosto do Wesley Garcia, que foi pra buscar ali o contato corpo a corpo ali com o Thalisson, e acabou que o Thalisson foi, vamos combinar, cara, foi responsável com o time dele. Ele dá um safanão na cara do jogador do Goiás, ele é expulso, claro, corretamente inclusive, tá? Pra mim, um contato daquele no rosto, se não é pra expulsão, eu não sei o que é, né? Ele é expulso e desfalca o Paysandu na próxima rodada, sendo que ele era um dos melhores jogadores do Paysandu, vinha muito bem defensivamente, apoiava quando tinha a possibilidade, fez um bom jogo, não precisava daquilo. Tanto é que quando foi expulso nem reclamou, ele sabia o que tinha feito. E o Paysandu chega a seu 10º jogo sem vitórias, afundado na lanterna, uma situação complicada, em pontuação até que não é, porque o Paysandu, se não me engano, tá a 7 pontos do primeiro time fora da zona, o que é totalmente recuperável em uma boa sequência de vitórias. Mas não vejo perspectiva para essa sequência, porque o time, por mais que ele tenha mostrado uma certa evolução, uma melhorazinha ali pequena, com o trabalho do Márcio Fernandes nesse jogo no primeiro tempo, da forma como se porta, a postura do time, deixa claro pro torcedor que tá faltando alguma coisa. Tá faltando uma intensidade maior, uma responsabilidade maior. E aí você vê como foi, por exemplo, a expulsão do Thalisson, né? São atitudes como essa que desmerecem a expectativa do torcedor e fazem o torcedor do Papão, que é muito fiel, um torcedor que apoia sempre o time, ficar bastante desesperançoso. Já ao lado do Goiás, uma vitória importantíssima. Voltou a vencer diante do seu torcedor na Serrinha. Venceu e, vamos combinar, pra mim, ele fez um dos melhores jogos que eu me lembro, tá? E em questão de trabalho em conjunto, um time que soube jogar de forma coletiva, participativo. O Arthur Kaique pra mim foi o que destoou nesse jogo por conta do posicionamento mesmo, que não é igual ao Anselmo Ramon, e ele acaba ficando um pouco apagado no campo. Mas o time foi bem e mereceu a vitória, uma vitória que volta a colocá-lo na primeira colocação, e agora ele fica na expectativa, vai secar o coxa pra, né, ver se ainda continua nessa posição, e dar uma recuperada na esperança e também, obviamente, na moral e na confiança do elenco. Mas eu volto a repetir, pra mim esse time que jogou hoje no Goiás, que jogou hoje lá na Serrinha, que começou como titular, é o time que deve ser usado. Inclusive, destaque para o Rafael Gava, que jogou como meia armador, não foi um volante. E ele foi bem, na minha opinião. Fez um bom jogo, foi um dos responsáveis por essa melhora coletiva do Goiás. E eu diria pra vocês, tá? Pra mim o Mancini deveria continuar escalando o Goiás assim, sem o Wellington Rato. Só troca o Arthur Kaique, bota o Anselmo Ramon e tá tudo certo. Mas e aí, você concorda? O que você achou do jogo? O que você achou dessa apresentação? Sentiu falta do Wellington Rato? Sentiu falta do Anselmo Ramon? O que você achou do Goiás nessa partida? Gostou da apresentação? A vitória te convenceu? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. E você, torcedor do Papão? 10 jogos sem vitórias, consegue ainda ter esperanças de fugir tanto da lanterna quanto desse Z4 ingrato? O que você tá achando aí do trabalho do Márcio Fernandes, esse começo de trabalho? Acredita que o Paysandu ainda tem forças para reagir nessa Série B? Viu alguma coisa positiva nesse jogo? Coloca aí nos comentários também a sua opinião, que eu quero saber. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E se você deixou o like, apareceu o botão hypar para você, considere uma pessoa especial. Você é único aqui na plataforma, porque esse botão não aparece para todo mundo. E se ele apareceu, clica nele, que ajuda demais o canal, fortalece o trabalho, aumenta o engajamento e você também participa de uma gamificação aqui no YouTube. Conforme você vai clicando no botão e participando, você vai ganhando benefícios também do YouTube, vai ganhando algumas pontuações. E se você quiser ajudar financeiramente o canal e também quiser ganhar benefícios participando aqui do grupo, entre no Gather Futebol Clube, se torne membro do canal, assine o canal. É a partir de apenas R$ 1,99, a sua ajuda é fundamental para continuarmos o trabalho e você ganha benefícios. Você entra no grupo do WhatsApp, onde tem tabela diária de jogos e esportes, para você saber onde você assiste seu esporte preferido, onde você vê o seu time de futebol preferido. Você também tem notícias 24 horas por lá, você tem vídeo,
vídeos, conteúdos exclusivos, antecipados, você tem memes, figurinhas, tudo aquilo que você espera de um grupo de futebol, claro, dentro do âmbito esportivo, sempre com o maior respeito, até porque tem torcedores de tudo quanto é time lá pra conversar com você, assim como membros especializados em futebol e comentaristas do YouTube, inclusive eu, tudo isso por apenas R$ 1,99. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor pra todos vocês.